Fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafa Tech. E no vídeo de hoje nós vamos comparar dois super aparelhos, o tão famoso Galaxy S20 FE da Samsung de um lado e o Motorola Edge 30 Fusion do outro. Qual será que vale mais o seu dinheiro? Nós vamos descobrir depois da vinheta. Mas antes de rodar a vinheta, eu peço encarecidamente que você já deixe o seu like, se inscreva no canal caso seja novo por aqui e ative o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos, fechou? Então agora sim, roda a vinheta! Bom galera, então nós vamos comparar esses dois super smartphones aqui, tá? Que foram lançados aí com a proposta basicamente de serem smartphones custo-benefício de suas respectivas empresas, né? O Motorola Edge 30 Fusion, como é um lançamento bem recente, ainda não está tão custo-benefício assim, né? Mas assim que abaixar de preço vai começar a ficar um pouquinho mais atrativo, vamos dizer assim, né? Então vamos começar aqui o comparativo entre o Galaxy S20 FE 5G e o Motorola Edge 30 Fusion. Vamos lá. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é a questão das dimensões, tá? Então, enquanto o Galaxy S20 FE em questão de comprimento tem 159,8 mm, o Motorola Edge 30 Fusion vem com 158,5 mm, tá? Então, o Edge 30 Fusion é um pouquinho mais baixo nessa questão do comprimento aqui. Coisa pouca, mas é, né? Já na questão da largura, que é essa medida aqui, enquanto o Galaxy S20 FE vem com 74,5 mm, o Motorola Edge 30 Fusion possui 72 mm. Então o Motorola é um aparelho um pouquinho mais estreito, né? Talvez até pelo fato da tela dele ser curva, acaba dando essa falsa sensação do aparelho ser um pouco mais estreito e tal, né? Enfim. E já na questão da espessura, né, que é basicamente essa medida aqui do smartphone, enquanto o Galaxy S20 FE tem 8,4 mm, o Motorola Edge 30 Fusion tem 7,7 mm. Então ele é um smartphone mais leve, tá? Em questão do peso, como eu tinha falado, né, ele é um smartphone mais leve, então enquanto o Galaxy S20 FE tem 190 gramas, o Motorola Edge 30 Fusion pesa 168 gramas, tá? Em questão de construção, galera, vamos lá. Na traseira do Galaxy S20 FE, ele tem plástico, tá? Enquanto que o Motorola Edge 30 Fusion possui vidro. Já em questão de proteção de tela e tudo mais, né? A tela frontal aqui, a parte do vidro frontal, é Gorilla Glass 3, no caso do Galaxy S20 FE, e Gorilla Glass 5, no caso do Edge 30 Fusion, tá? E já aqui na traseira do Edge 30 Fusion, ele tem Gorilla Glass 5 e o Galaxy S20 FE não possui nenhuma certificação, né? Não possui nenhuma proteção na traseira, já que ele é aí de traseira de plástico, né? Então não é um Gorilla Glass, né? Só se fosse um Gorilla Plastic, aí tudo bem. Mas enfim. Quanto à lateral deles, né? Ambos são de alumínio. Ambos possuem lateral de alumínio, tá? O Galaxy S20 FE leva vantagem na questão da proteção contra água e poeira, tá? Porque ele tem certificação IP68, que permite aí você submergir seu smartphone por até 1,5 m por até 30 minutos, tá? Enquanto que a Motorola Edge 30 Fusion não possui essa resistência, essa proteção. Só fala aqui que tem Splash and Dust Resistant. Geralmente a Motorola chama a resistência deles, né? Dos aparelhos deles, de Water Repellent Design. Mas eu particularmente não recomendo que você faça isso, tá? Não coloque o seu Motorola na água, porque pode correr sérios riscos dele não funcionar nunca mais, tá? Então, pula fora da água com o Motorola. Se quiser a água, né? Você tem que ir para a Samsung, no caso para o Galaxy S20 FE. Em questão de display, né, de tela aqui, nós temos do lado da Samsung uma Super AMOLED de 120 Hz de taxa de atualização, Full HD Plus com tecnologia HDR10 Plus, tá? E já no caso da Motorola, o Moto Edge 30 Fusion, a gente tem a tela POLED de 1 bilhão de cores, 144 Hz de taxa de atualização, então acaba por ser mais fluido, né? E HDR10 Plus também, e um brilho aí de até 1100 nits, que é bem brilhoso, né?
questão de tamanho, eu diria praticamente que é um empate técnico, tá? Porque a gente está falando aí de uma tela de 6.5 polegadas contra uma de 6.55. Então, assim, a diferença na prática é praticamente mínima. Digamos que é praticamente o mesmo tamanho de tela, tá? Os dois têm aqui resolução Full HD. O Motorola tem 5 ppi a menos, mas isso não faz muita diferença na prática, essa pequena diferença de densidade de pixel, tá? Aí aqui tá falando a questão da proteção, né? O Galaxy S20 FE tem Corning Gorilla Glass 3, enquanto o Moto Edge 30 Fusion vem com Gorilla Glass 5, tá? Questão de plataforma, galera. Galaxy S20 FE veio aí com Android 10, mas já recebeu atualização para Android 11 e agora já está também com Android 12, tá? Então, assim, pode ficar sossegado que você vai estar atualizado aí com o Galaxy S20 FE também. Porém, o Motorola Edge 30 Fusion ele já vem com Android 12 de fábrica e ele vai atualizar por mais tempo, tá? Como é o aparelho lançamento, ele deve receber aí as atualizações pelo menos do Android 13 e do Android 14, tá? Não garanto que ele vai receber o 15, né? Fica uma incógnita aí se a Motorola vai mandar 3 updates para ele ou não. Eu sei que no caso do Ultra ele vai sim receber 3 updates, mas no caso do Fusion permanece aí um mistério, né? Se ele vai receber apenas 2 updates ou 3. Já quanto ao chipset, a gente está falando aqui do Snapdragon 865 contra o Snapdragon 888 Plus, tá? Ambos processadores da Qualcomm, muito competentes, vão rodar qualquer tipo de jogo que você quiser, tá? E para o uso do cotidiano, não tem nem o que falar, certamente eles vão rodar os aplicativos com os pés nas costas, tá? Em questão de memória, galera, eu vou explicar para vocês a questão de memória baseado nas versões que vieram para o Brasil. O Galaxy S20 FE, para quem não sabe, ele teve basicamente 4 versões, tá? Aqui no Brasil. Então ele teve o S20 FE 4G com Exynos de 6 e 128, o Galaxy S20 FE 4G com Exynos 8256, Galaxy S20 FE com Snapdragon 4G de 6 e 128, Galaxy S20 FE Snapdragon 4G de 8256 e Galaxy S20 FE 5G de 6.128. Infelizmente aqui no Brasil não existe um Galaxy S20 FE 5G com 256 GB, tá? O que inclusive é uma lástima, né? Eu acho muito vacilo que a pessoa que queira pegar a versão 5G do S20 FE tenha que ficar limitada à versão de 6.128. Eu tinha falado que são 4 versões, na verdade são 5, né? O Exynos e o Snapdragon com 4G tem versão de 6.128 e 8.256, e a versão 5G tem a versão única aí de 6.128, aqui para o mercado brasileiro no caso, né? Lá para os Estados Unidos, lá fora e tal, o S20 FE é completão. Ele tem lá a sua versão 5G e com 8.256, tá? E no caso do Motorola Edge 30 Fusion, você vai ter aqui no Brasil versão única de 8 GB de RAM e 128 e 256 GB de armazenamento, perdão. Então você vai ter 8 de RAM e 256 de armazenamento interno. Lá fora, ele também tem versões com 12 GB de RAM e tem versões que vão até 512 GB de armazenamento interno, o que é simplesmente maravilhoso, tá? Eu acho muito legal isso. Acho que 256 GB já vai suprir boa parte das pessoas, tá? Mas 512 é mais ainda, né? E quando a gente está tratando de smartphones dessa categoria, do caso do Edge 30 Fusion, eu acho que é bem interessante, né? Quanto mais armazenamento você tiver, melhor, né? Mas aqui no Brasil, em terras tupiniquins, você tem apenas uma versão única aí de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, tá? No quesito de câmera, galera, enquanto o Galaxy S20 FE veio com uma câmera principal de 12 megapixels de abertura f1.8, o Edge 30 Fusion veio com uma câmera de 50 megapixels, com a mesma abertura, tá? Já para telefoto, o Galaxy S20 FE tem uma de 8 megapixels e uma ultra-wide de 12 megapixels, tá? Já no caso do Edge 30 Fusion, você tem uma ultra-wide aqui de 13 megapixels e uma de 2 megapixels que é para auxiliar no efeito de profundidade. E o Motorola Edge 30 Fusion, essa câmera ultra-wide dele possui autofoco, o que permite com que você consiga fazer fotos macro com excelente qualidade. Ao invés de você ter essas câmeras macro de 2 megapixels, por exemplo, que nem está presente na maioria dos smartphones da Realme, a Motorola já segue por um caminho um pouco mais diferente que eu gosto bastante, que é justamente trazer um sensor híbrido, né, um sensor ultra-wide com autofoco,
para poder você conseguir fazer uma foto macro aí com maior qualidade, com maior nitidez, enfim. Em questão de vídeo, o Galaxy S20 FE consegue gravar em 4K 60 fps, tá? O Motorola Edge 30 Fusion, pelo menos que está falando aqui, não grave 4K 60. Acredito que ele grave sim, tá? Deve estar faltando informação aqui no site, mas acredito que pelo menos na câmera traseira ele grave sim em 4K 60 fps e você consegue gravar em até 8K. Eu particularmente acho meio desnecessário gravar em 8K em pleno 2022, né? Quem sabe lá para 2024, 2025 já começa a ficar um pouco mais de sentido, né? Fazer um pouco mais de sentido. Mas por enquanto eu não vejo muito sentido não, sendo muito sincero com vocês, tá? Quanto à câmera de selfie, os dois smartphones possuem uma câmera de 32 megapixels, porém do lado da Samsung você tem a abertura de f2.2 e do lado da Motorola uma abertura de f2.5, tá? Em questão de vídeo, o Motorola traz 4K 30 fps e o Samsung leva vantagem nesse quesito porque ele consegue 4K 60 também com a frontal. E esse é um ponto, inclusive, que eu acho muito interessante porque eu acho que o Galaxy S20 FE é o smartphone mais barato do Brasil a contar com gravação em 4K 60 fps na câmera traseira e na câmera frontal. E isso é muito legal, tá, galera? Na maioria das vezes aqui, com o GT Master Edition ou com o Galaxy A52 5G, eu preciso usar aplicativos de terceiros para poder gravar para vocês em 4K 60 fps, tá? Os últimos vídeos do canal eu tenho feito a exportação em 1080-60, porque eu tenho percebido que o YouTube não tem capado tanto assim, né? Então eu tenho gravado esses vídeos aqui em 1080 mesmo, que eu acho que já está com uma qualidade bem legal. Aí vocês digam aí nos comentários como é que está a qualidade. Mas o vídeo que eu vou lançar na sexta-feira, eu quero que tenha a menor perca de qualidade possível. Então eu vou fazer o máximo para poder exportar o vídeo em 4K 60 para vocês, tá? Que vai ser o teste do GT Master Edition com Gcam, tá? Então eu vou fazer um comparativo aí, né? Eu fiz um comparativo entre câmera nativa e Gcam, para vocês verem aí qual que se sai melhor e etc, né? Enfim, fiquem atentos aí no canal que sexta-feira sai vídeo bem bacana, tá? E bem completinho. Bom, quando se trata de som, galera, os dois smartphones possuem áudio estéreo, tá? Porém, o Motorola Edge 30 Fusion vai levar vantagem nesse quesito porque ele tem um som com assinatura Dolby Atmos, que faz com que você tenha uma qualidade melhor e ainda não distorce tanto no volume máximo, tá? E tem um bom equilíbrio aí entre graves, médios e agudos. Nenhum dos dois oferece entrada P2 para fone de ouvido, infelizmente. Eu acho que essa é uma coisa que já deveria ter em praticamente todos os smartphones. Na verdade, deveria ter em todos os smartphones, né? Eu não acho que as empresas tinham que capar isso nos smartphones e tal. Mas enfim, né? O Samsung tem Bluetooth 5.0 contra Bluetooth 5.2 do Motorola. Os dois possuem NFC, nenhum dos dois tem rádio. Aqui em questão de sensores, né? Tanto o S20 FE quanto o Moto Edge 30 Fusion possuem sensor digital embaixo do display, tá? E são muito rápidos, principalmente o do Motorola é bem rapidinho. O Samsung ele vai ter ali aquele suporte do Samsung Pay, que é um aplicativo que eu acho muito interessante para você fazer aqueles pagamentos com o smartphone, né, e tudo mais. Você cadastra o seu cartão ali e você consegue fazer pagamento por aproximação com o seu smartphone. E o legal do Samsung Pay é que você ganha pontos. E esses pontos você pode trocar por produtos ou por cupons em algumas lojas e tal, então é bem interessante, tá? Já do lado do Motorola, apesar de não falar aqui, como ele tem suporte ao NFC, você vai conseguir fazer pagamento com ele também, tá? Só que aí você vai ter que utilizar o Google Pay, que é o aplicativo da própria Google, e aí você não tem esses benefícios aí que o Samsung Pay te oferece, né? Que atualmente, inclusive, é Samsung Wallet, né? Aqui no meu smartphone, por exemplo, ó, é Samsung Wallet. O meu smartphone é o A52 5G com ROM da Espanha, tá? No Brasil ainda é Samsung Pay, tá demorando pra caramba a Samsung atualizar para Samsung Wallet em outras ROMs, na ROM brasileira, né? Mas em outras ROMs como o meu, por exemplo, eu tenho isso aqui, né? Eu tenho o Samsung Wallet, que é bem mais completinho, bem mais fluido, enfim, bem bacana. Quando a gente está falando aqui de bateria, nós temos aqui uma bateria de 4.500 mAh do lado da Samsung e uma bateria de 4.400 mAh
para o lado da Motorola, tá? Nesse caso, apesar do Motorola ter 100 mAh a menos, mas acontece que, devido à melhor otimização do sistema e da interface da Motorola, acaba que ela tem uma autonomia de bateria superior, tá? Então, provavelmente, você que busca bateria, você que busca um smartphone poderoso e ainda assim ter uma bateria boa, eu recomendo que você busque o Edge 30 Fusion ao invés do Galaxy S20 FE, tá? Em questão do carregamento também, o Samsung também leva uma surra, tá? Porque é um carregamento de 25 watts que, pasmem, senhoras e senhores, não está incluso na caixa, tá? Ele vem na caixa com um carregador de 15 watts e você tem que comprar à parte um de 25 watts se você quiser carregar um pouquinho mais rápido o seu Galaxy S20 FE, tá? E creio que o Galaxy S20 FE, para você carregar ele, não deve demorar menos do que 1 hora e 10 por aí, para ter a bateria 100% carregada, tá? E já do lado do Motorola Edge 30 Fusion, você tem carregamento aí de 68 watts, que a própria Motorola afirma aí que carrega aproximadamente 50% da bateria em apenas 10 minutos, galera. Então, assim, é muito rápido, tá? Muito bacana mesmo. E aí você tem aqui as cores, né? Aqui o Galaxy S20 FE ele leva vantagem por algumas situações aqui também. Porque ele tem um wireless charging, tá? Ele tem aquele suporte à carga sem fio. E ele também tem aquele reverse wireless charging, tá? Então ele tem uma vantagem aí sobre o dispositivo da Motorola. A diferença de preço entre os dois atualmente é discrepante, tá, galera? Mas acredito que daqui a um tempinho o Edge 30 Fusion comece a ficar com um preço um pouquinho mais agradável. E aí eu vou recomendar bastante das pessoas comprarem esse aparelho, tá? E, inclusive, esse é um dos smartphones que eu estou tentando me esforçar aí para poder trazer para o canal. Existem alguns smartphones que eu estou querendo muito trazer para o canal e o principal deles é esse aqui, tá? O Motorola Edge 30 Fusion. Enfim. Aí aqui tem a questão do AnTuTu, tem uma diferença considerável aqui, né? Mas enfim, no mais, é isso, né? Basicamente esse foi o comparativo. Eu acho que assim, algumas pessoas podem achar que esse comparativo é meio injusto e tal, né? Mas os próprios usuários de Galaxy S20 FE falam, né? Ah, mas o Motorola não tem IP68. Ah, mas, enfim, um monte de coisa aí, né? Ah, mas o Motorola não grava 4K 60 na frontal e etc. Enfim, mas é aquilo, né? Mas eu acho que quando o Galaxy S20 FE 5G sair de linha, se é que ele vai sair de linha, eu acho que o Edge 30 Fusion vai ser um bom custo-benefício para a galera que quer ter um smartphone completo sem pagar muito caro, tá? Bom, então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. É isso e até o próximo vídeo!